Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se, mais tarde, que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas, o Evangelho de hoje nos traz uma mensagem poderosa, um convite à unidade com a Cátedra de Pedro e, por extensão, à unidade com a Igreja, representada pela Basílica de São João do Latrão. É importante lembrar que essa basílica, considerada a mãe e cabeça de todas as igrejas, possui uma rica história e simbolismo que nos convidam a refletir sobre a importância da unidade na comunidade cristã e nossa conexão com essa unidade. E a leitura de hoje, extraída do Evangelho de João, então nos transporta para um momento singular na vida de Jesus. Ele entra no templo em Jerusalém e se depara com uma cena que o choca profundamente. No templo, deveria haver um lugar de oração e adoração a Deus, mas, em vez disso, encontra vendedores e cambistas realizando negócios. O local sagrado havia sido transformado em um mercado, e ouso dizer que não muito diferente do que acontece hoje. Mas vamos nos atentar ao texto. A reação de Jesus é imediata e enérgica. Ele faz um chicote de cordas e expulsa os comerciantes do templo, derruba as mesas dos cambistas e proclama: Não façam da casa de meu pai um comércio. E nesse contexto podemos entender a ligação entre o Evangelho de hoje e a Basílica de São João do Latrão, a primeira igreja construída em Roma. Ela é considerada a catedral da Diocese de Roma, e o bispo de Roma é o Papa, que é o sucessor de São Pedro, o apóstolo a quem Jesus confiou a liderança de sua igreja. A basílica é frequentemente chamada de mãe e cabeça de todas as igrejas, pois representa a unidade da Igreja Católica. E ao celebrar a dedicação da Catedral do Bispo de Roma, recordamos o chamado de Jesus para a unidade, para reunir todos os filhos de Deus dispersos. A Igreja é uma comunidade de fiéis que buscam viver de acordo com os ensinamentos de Cristo e seu amor. E como nos lembra o Evangelho de hoje, a Igreja deve ser um lugar de adoração, reflexão espiritual e comunhão. Agora, filhos e filhas, esta festa nos inspira a refletir sobre como a unidade é fundamental para a fé cristã. A Basílica é um símbolo tangível da liderança do Papa como sucessor de Pedro, que recebeu de Jesus a responsabilidade de pastorear o rebanho de Deus. Essa unidade é vital para manter a fé viva e garantir que a mensagem de Cristo seja transmitida de forma consistente e autêntica em todo o mundo. A Basílica é também chamada de Basílica de São João de Latrão, porque São João Batista e São João Evangelista são seus patronos. Essa dupla conexão com São João nos lembra da importância dos santos como modelos de vida cristã. São João Batista nos chama à conversão e ao arrependimento, preparando o caminho para a vinda do Salvador, enquanto São João Evangelista nos convida a uma profunda contemplação da palavra de Deus e do amor divino. Agora, nós, como membros da Igreja, somos comparados a pedras vivas que formam o edifício espiritual da comunidade. Assim como a Basílica de São João do Latrão é construída com pedras, a Igreja é composta por pessoas, cada uma desempenhando um papel único.
É nossa responsabilidade contribuir para a construção dessa igreja, mantendo a unidade, a santidade e o respeito pelo que é sagrado. Agora, filhos e filhas, a mensagem do Evangelho de hoje é profunda, nos desafia a refletir sobre como estamos mantendo a pureza e a santidade em nossas próprias vidas e na vida da comunidade cristã. Assim como Jesus purificou o templo, devemos buscar a purificação de nossos corações e de nossa igreja, afastando tudo o que possa profanar o sagrado. Às vezes, em nossas vidas, permitimos que o comércio do mundo invada nosso espaço espiritual. Podemos nos distrair com preocupações materiais, egoísmo ou ego, perdendo de vista o propósito maior de nossa existência, que é buscar a Deus e viver de acordo com seus mandamentos. Nesse sentido, o Evangelho de hoje nos desafia a refletir sobre como estamos tratando o templo interior de nosso coração, que é o lugar onde Deus deseja habitar. E será que estamos permitindo que o comércio e as preocupações se instalem em nosso coração, ou estamos mantendo-o puro e dedicado à adoração de Deus? É um momento para refletirmos. E concluindo, filhos e filhas, a reflexão do dia de hoje, assim como Jesus agiu com zelo pelo templo, devemos agir com zelo pela pureza de nossa fé e pela santidade de nossa vida. Devemos buscar a unidade com a cátedra de Pedro, a liderança da igreja, e lembrar que somos parte de uma comunidade global de fiéis que compartilham a mesma fé em Cristo. À medida que contemplamos a mensagem deste Evangelho, que nos chama à unidade, à purificação e à dedicação à casa de Deus, podemos encontrar inspiração para renovar nosso compromisso com a fé cristã. À medida que contemplamos a mensagem deste Evangelho, que nos chama à unidade, à purificação e à dedicação à casa de Deus, podemos encontrar inspiração para renovar nosso compromisso com a fé cristã. Nossa oração deve ser a de que, assim como Jesus purificou o templo em Jerusalém, Ele também purifique nossos corações e nossa igreja, tornando-nos pedras vivas que contribuem para a construção de um edifício espiritual sólido. A unidade, a santidade e a adoração a Deus devem ser os alicerces de nossas vidas e de nossa comunidade de fé. Queridos filhos e filhas, que possamos levar essa mensagem do Evangelho de hoje conosco e aplicá-la. Que possamos buscar a unidade com a cátedra de Pedro, cultivar a santidade em nossos corações e manter a pureza da adoração a Deus em nosso templo interior. E que, como pedras vivas da igreja, possamos contribuir para a construção de um edifício espiritual forte e duradouro. Que o Senhor abençoe a água, as fotos de família e aqueles que mais precisam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar, povo de Deus, é preciso. Até amanhã e traga mais um ouvinte e compartilhe esse Evangelho.